Olá, gente, tudo bem? Queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância dos portais. Eu sei que ontem muita gente falou, muita gente postou muita coisa e eu não quis falar sobre isso porque eu não tenho autoridade para falar sobre isso, não sou astróloga, não entendo sobre isso e me coloco sempre em falar aquilo que eu sei e aquilo que eu uso na minha vida e o que eu experiencio. Então, esse é um dos meus princípios primordiais, assim. Mas, hoje, né, algumas trocas que a gente teve durante a vivência, Nanda, ali no WhatsApp, uma pessoa falou que tinha sido muito intenso para ela. E aí eu comecei a conversar, comecei a falar, mandei alguns áudios. E na hora me veio uma coisa, eu preciso compartilhar isso com as pessoas do meu canal, do meu Instagram. É, a importância da gente ter essas oportunidades de portais para trabalhar as nossas curas, né? O que acontece? A consciência sensorial, ela é a única ferramenta que a gente tem hoje, atualmente, para conseguir entender o que é cura, o que é processo na nossa vida. Se a gente não tem os nossos 5 sentidos, a gente não consegue trabalhar muitas questões na nossa vida, né? Quando eu tô, como eu já falei aqui nesse mesmo Instagram, eu coloquei que sofrimento gera movimento, né? Justamente porque quando eu tô passando por um sentimento muito intenso e eu não tô conseguindo saber lidar com ele, eu vou querer fugir ou eu vou querer mudar aquela situação na minha vida. E quando a gente tem uma abertura de portal muito intensa, é como se todas as nossas emoções, elas fossem afloradas, né? Então, eu passo a sentir as coisas de uma forma muito mais intensa. Ou seja, eu tenho uma ferramenta de autoconhecimento que vai potencializar ainda mais essas sensações do meu corpo. E com isso, eu vou conseguir reconhecer o que eu preciso trabalhar. Né? Mais uma vez, consciência sensorial é a consciência que eu tenho, é a compreensão que eu tenho dos meus sentidos. Né? Quantas vezes a gente não consegue reconhecer se a gente está com raiva, se a gente está indignada, se a gente está revoltada. E isso tem muito a ver com a sutilização da nossa energia. Dentro da vivência Nanda, quanto mais a gente vai sutilizando o corpo com os rituais que eu vou passando, mais a gente vai conseguindo entender quais são os sentimentos que estão se passando pelo nosso corpo. Isso é autoconhecimento, é a gente conseguir reconhecer as nossas emoções, o que a gente está sentindo e usar isso como ferramenta para a nossa cura. Né? Então, quando a gente tem uma abertura de portal, quando a gente tem uma superlua, quando a gente tem todos esses acontecimentos planetários, são oportunidades para a gente conseguir olhar para as nossas curas de uma forma mais, não diria assim fácil, mas é muito mais fácil reconhecer essas emoções porque elas vêm muito à tona. Caso a gente não esteja, talvez, em períodos como esse, a gente mesmo consegue se esconder dessas emoções, né? A gente reprime, a gente finge que não vê, né? A gente tenta colocar elas de lado e viver a vida no piloto automático. Então, quis passar para vocês esse entendimento do quanto é importante as nossas emoções e que a gente nunca reprima nada e sim utilize elas como uma forma de autoconhecimento, que a gente possa realmente olhar para tudo que a gente tem que olhar com amorosidade, acreditando que essa é a única forma do divino conversar com a gente, né? E como eu já falei aqui, pessoas que não estão trabalhando com a espiritualidade precisam saber como fazer os seus processos de cura. E o sentimento, através do sofrimento, vai ser esse meio. Então, procure reconhecer e perceber a importância desses sentimentos para a sua cura, para os seus processos. Tá bom? Gratidão.